Dizem que na vida a gente tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. O Colaboração de hoje veio conhecer um projeto aqui de Jacareí que foi inspirado mais ou menos nessa história. Ele surgiu lá em setembro de 1999 e deu certo. Hoje ele já rendeu bons frutos e coleciona inúmeras histórias. Plantar é um dos caminhos que a gente tem para entender esse espaço temporal que a gente vive. Porque a maioria das pessoas, com essa coisa do imediatismo, né, que a televisão propõe, você tem que ter alguma coisa e tem que ter agora. Então as pessoas se perderam um pouco do que é de fato o tempo. Tanto que na roça a gente parece que o tempo não passa, né? Tudo é mais gostoso, tem bolo de fubá da avó, você pode brincar na árvore, aquela coisa toda. E na roça é onde as coisas boas acontecem, né? E a minha irmã tinha um grupo de amigos também, e tinha um deles até era gaúcho, por isso, né, guri. E aí a gente juntou essa coisa de ensinar os adolescentes ou as crianças a plantarem, para que elas pudessem se aproximar daquilo que é de verdade, né? Dos valores e do entendimento do tempo. O que eu preciso, qual o caminho que eu preciso percorrer para conseguir um tênis, para conseguir aquilo que a televisão me mostra e que eu quero e que eu não posso ter. Tem todo um caminho, você tem que estudar, você não precisa roubar, você não precisa se desesperar, vai chegar com o tempo. A gente começou a história com 42 crianças num atendimento de 2, 3 vezes por semana. Claro, a gente tinha os objetivos, a gente tinha tudo muito claro, né, de onde a gente queria chegar, mas até então era uma coisa assim de vamos ajudar essa criançada e tal. Quando a gente entendeu o tamanho da carência dessas crianças, porque são muitas as carências, né? Quando a gente entendeu o tamanho da coisa, porque até então a gente trazia as crianças 2 vezes por semana, a gente tinha 4 horas para falar de educação ambiental e de cultivo de horta. E aí eu não entendia algumas coisas, eu falava, gente, mas por que essa criançada, né? Não... Aí por fim, menino, a gente foi ver que não dava para ficar 4 horas falando de educação ambiental e de como o planeta pode ser lindo para criança que não tem saneamento básico. Para criança que tinha dificuldade e acesso à alimentação. E aí comecei, como educadora, implantar o projeto leitura, implantar a escrita, né, também, e contos de histórias para eles, para tirar um pouco da realidade das crianças, né? Então, criar aquele mundo imaginário mesmo, deixar as crianças se fantasiarem. Quando eu conheci a ONG aqui, a Lu me pediu algo assim, essa necessidade das crianças de ter algo que expressasse o drama, conflito, que é próprio da infância, próprio da idade deles. E ele começa a mexer ali no quartinho de fantasias, ele quer se vestir de qualquer personagem, é o momento dele, a gente deixa. E a gente instiga isso. Então se ele quer ser, ele vai ser, para de repente esquecer aquele probleminha, esquecer aquela coisinha que está apertando o coração. Então a criança, ao ouvir uma história, ouvir um conto, mexer com uma tinta, fazer um desenho, ela se sentia protegida, se sentia que estava tendo um carinho com ela, né?
alguém estava tratando, alguém estava cuidando dela, e ela ali se sentia então preparada para fluir. Os nossos meninos são meninos muito especiais, assim, porque eles moram num bairro muito distante. Então, é um bairro que cresceu de uma maneira, como eles dizem, é um bairro clandestino. Porque a gente sabe que é um bairro precário, que as famílias são algumas desestruturadas, né? E a carência não é nem só por esse lado, a carência é afetiva, também é muito grande. Vixe, menino, agora você me apertou sem me abraçar, né? Porque o coração fica miudinho quando a gente fala dessa coisa de carência, né? Todos nós carecemos de algo, né? Então, o que pode ser feito lá, o que o poder público pode fazer, faz. Mas, assim, existem muitas carências que vêm da história das próprias famílias, né? Então, o acesso ao bairro é muito difícil. Então, às vezes você está lá e eles falam assim, nossa, como é que tá Jacareí? A história do guri, o slogan é Educando com Amor, né? E a gente acredita que a educação ela só acontece efetivamente através da amorosidade, da confiança, do respeito. Então a gente começou a desenvolver um projeto mais abrangente, porque de fato a escola também, né? As dificuldades de aprendizagens que eles tinham, então a gente precisava fazer uma história mais complexa para poder fazer com que essas crianças tivessem um desenvolvimento mais substancial, assim, né? Mais efetivo. As crianças vêm no período contrário da escola. Então, de manhã, elas estão no Presbítero, que é uma escola municipal, no Dirceu Junqueira, que é uma escola estadual, e no Celisa. Alguns aqui no Verdinho também e tal. Antigamente, o Estatuto atendia crianças de 7, contemplava crianças de 7 a 14. Hoje a gente atende de 8 a 18, todos os dias. Então elas vêm, almoçam e depois participam das atividades que a gente propõe numa grade estabelecida, né? E a gente tem uma questão muito forte com a leitura e com a escrita. Tentar melhorar a comunicação desses adolescentes, né? Então, no campinho do Ijal você fala de um jeito, aqui no Guri de outro jeito, numa possível entrevista de emprego, como é que eu tenho que me comportar, como é que eu tenho que me portar. Tem muita gente que pergunta assim para mim, mas por que você não faz o projeto lá? Ia ficar mais barato, ia ficar mais fácil e tal. É porque esse processo de trazer as crianças do Ijal para cá já faz parte dessa história educacional, né? Ela tem que entrar num ônibus, ela tem que se portar bem nesse ônibus, ela tem que cuidar desse ônibus. Então, a BASF, a JTU são parceiras assim, imprescindíveis assim, para essa história. E depois, os amigos, né? Amigo é tudo na vida, né? Então, a sociedade civil, ela contribui de uma maneira maravilhosa. Então, a gente tem as nossas campanhas, todos os parceiros que a gente tem, cada um contribui de uma maneira que faz com que isso aqui prevaleça. Eu falo que o Guri é um lugar de oportunidade para quem quer fazer o bem, né? Então, se você quer fazer o bem para alguém, pode vir, que a casa é de todos nós, né? Enfim. E é isso que dá sustentação, eu acho. Olha, voluntários de coração a gente tem muitos, né? Porque está acabando o leite. Meu amigo, o socorro está acabando o leite. Daí sempre aparece alguém com uma caixinha de leite, com alguma coisa. Facebook também funciona bem. Antigamente a gente ia pedir apoio para as empresas, falava, mas fulano já ajuda, por que eu tenho que ajudar?
Hoje em dia não, se fulano ajuda, então é um projeto sério, é um povo bacana, comprometido, então eu também vou ajudar. E no próximo bloco do Colaboração. Bem-vindos ao Veraneio Jal. A nossa equipe foi conhecer de perto a história de algumas famílias atendidas pela ONG. A gente volta já já.